Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouco das Testemunhas de Jeová, ou melhor, vou falar de uma mudança doutrinária que ocorreu. Ocorreram outras mudanças, mas eu não vou falar dessas outras, vou falar apenas de uma mudança. Você que está me assistindo provavelmente já conversou com uma Testemunha de Jeová pelo menos uma vez em sua vida, por alguns minutos. Creio eu. Bom, as testemunhas de Jeová, elas não se colocam como religião. Quando elas saem a campo, é o modo que elas dizem, né? Quando vão evangelizar ou quando vão pregar as boas novas do reino na linguagem delas. Elas dizem que não constituem uma religião e elas são críticas, né, de toda a cristandade. E em suas publicações elas atacam todas as cristandades, principalmente a Igreja Romana, mas também atacam os protestantes, porque, segundo elas, os protestantes adoram a Trindade, e a Trindade é um ídolo, são deuses e blá blá blá, então os protestantes também são atacados. Claro que em menor escala que a Igreja Romana, mas elas atacam, né, todos os ramos da cristandade que não são unitárias, imortalistas, né? Que defendem que a alma morre com o corpo e fica morta até o dia do juízo final, ou o dia do Armagedon, como elas gostam de dizer. Mas, né, as pessoas que entram na organização, né, 99% das pessoas, aquelas que não são líderes, essas pessoas, né, elas são ingênuas em sua maioria. Elas são ingênuas. A não ser os líderes, né, os que estão no grupo governante, sabem o que se passa, o que ocorreu e tal. Mas os fiéis, né, que saem a campo, são pessoas boas, pessoas simples e tal. E essas pessoas não sabem que houve mudança na organização que elas pertencem. Por quê? As testemunhas de Jeová, hoje elas dizem que Jesus Cristo não morreu crucificado, né? Que a cruz é um ídolo pagão inventado pela igreja romana, né? Que eles adoram crucifixo, as pessoas andam com crucifixo no peito e bababá, que a cruz é um ídolo e que Jesus não morreu assim, pregado numa cruz, né? Pregado numa cruz. Jesus, segundo a testemunha de Jeová, morreu num poste. Esse poste não tinha braço, era um poste mesmo, um poste. E ele então morreu pregado assim, tá? Morreu pregado assim. Então, era uma estaca, né? Uma estaca e não uma cruz. Só que na literatura, né, de até a década de 20, que as testemunhas de Jeová, os fiéis, né, não têm acesso. Nessa literatura antiga, da década de 20 do século passado para trás, a Testemunha de Jeová, ou melhor, a organização do corpo governante, a torre de vigia, traduzia os textos da Bíblia como crucificação, que Jesus foi crucificado. E mais ainda, elas colocavam pinturas, quadros de Jesus com cabelo comprido e carregando uma cruz, né? Pinturas neoclássicas, latinas, da Igreja Romana, reproduzidas nos exemplares da década de 1920 para trás. Depois da morte do juiz Rutherford, as coisas foram mudando. Então, ou seja, como eu vou dar crédito a uma organização religiosa
que muda a doutrina dos seus fundadores? Como eu posso dar crédito a uma organização que não respeita as palavras dos seus fundadores, que não mantém as palavras dos seus fundadores através de uma tradição, conservar de forma fiel aquele depósito da fé e transmitir daquele jeito que foi ensinado? Como eu posso aderir a uma crença que não respeita as doutrinas dos seus próprios fundadores? Como eu posso acreditar nisso? A religião, pelo menos a cristã, para ter crédito, para eu acreditar, por exemplo, em Jesus, eu preciso acreditar que ele deixou uma instituição, uma igreja, e que essa igreja, ela conservou a palavra de Cristo de forma inalterada, que ele conservou a doutrina da revelação de forma inalterada, que nunca mudou. Se essa igreja existe, então a palavra de Cristo, né, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se essa igreja existe, então Cristo não mentiu, e essa igreja que proclama que ele é Deus, então essa igreja é verdadeira, e se essa igreja conservou de forma inalterada durante o correr dos séculos, ela é digna de crédito, se ela não mudou nada. E aí sim eu posso dar minha adesão, porque essa igreja não mudou, não alterou, ela apenas conservou e transmitiu da mesma forma que recebeu, de forma inalterada. Isso já não ocorreu com as Testemunhas de Jeová, que foram fundadas no século XIX, né? No século XIX, nós estamos no século XXI. Então elas têm entre um século e meio, mais ou menos, a 2 séculos, né? Porque não sei a data exata da fundação da organização Torre de Vigia. Mas, né, ou estudantes da Bíblia, né? Elas começaram como estudantes da Bíblia. Então, elas têm mais ou menos entre um século e meio a 2 séculos de existência. Já nesse período curto de existência, elas alteraram várias doutrinas, mas essa que eu quero mostrar agora, da crucificação, que elas alteraram. Que hoje elas dizem que Jesus morreu numa estaca. Que esse negócio de crucificação é tudo mentira, inventada pela igreja romana e que nunca existiu. Embora a arqueologia hoje prova realmente que Jesus foi crucificado mesmo da forma que mostram os crucifixos. A arqueologia hoje prova ela prova, ela mostra evidências que foi assim, né? Então a arqueologia não dá palpite, ela realmente mostra com documentos, né? Com evidências, né, materiais. Bom, mas como eu ia dizendo, né, eu vou provar para vocês que as Testemunhas de Jeová mudaram uma doutrina. E se elas mudaram uma doutrina, elas não respeitaram a doutrina dos seus fundadores, porque não foram seus fundadores que mudaram a doutrina, foram os sucessores dos fundadores que mudaram a doutrina. Então, ou seja, eles não respeitaram as memórias, as palavras dos antigos. Então, ou seja, o juiz Rutherford, e antes do juiz Rutherford, o fundador mesmo, o Charles Taze Russell, eles estavam errados? Se eles estavam errados, todas aquelas pessoas que seguiam o juiz Rutherford e Charles Taze Russell estavam perdidas? Elas estavam no erro? Quer dizer que Charles Taze Russell e o juiz Rutherford eram cegos e guias de cegos? E por quê? E por que as Testemunhas de Jeová ainda estão ligadas a uma organização fundada por esses senhores que erraram, que levaram as pessoas ao erro? Por quê? É uma boa questão, né, a ser colocada. E agora eu vou mostrar para vocês conforme prometido. Esse livro aqui é de 1929, está um pouco deteriorado, claro, questão do tempo, né? Afinal de contas, tem quase 100 anos este exemplar.
tá? Ele é de 1929, como eu vou mostrar aí para vocês daqui a pouquinho. Então vamos lá. O livro, tá aqui o nome do autor. Hoje as publicações das Testemunhas de Jeová são anônimas, né? As publicações não têm autores, ó, mas nessa época tinha, ó, Juiz Rutherford, ó, tá vendo aqui? Vou deixar um pouquinho para vocês verem, ó, Juiz Rutherford, né? Que foi o segundo líder das Testemunhas de Jeová. E o livro foi publicado em 1929. E agora sim, né, vou mostrar para vocês no livro das próprias Testemunhas de Jeová. Claro que as Testemunhas de Jeová não têm acesso a essa literatura. Essa literatura é escondida. Por que será, né? E vou mostrar aqui que antes, né, hoje eles falam que Jesus morreu numa estaca. Mas até 1929, o juiz Rutherford falava que Jesus foi crucificado. E ele cita o texto, a palavra crucificastes, que eu vou mostrar aqui, ó, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar mais de perto aí, ó. Tá vendo? Crucificastes. Ó. Ó, é o livro que eu mostrei, hein? Ó, dá pra perceber? E aqui, ó, no mesmo livro, eu vou mostrar aqui pra vocês, tem uma imagem de Jesus crucificado. Deixa, ó. Vou virar aqui as folhas, ó, pra vocês verem, ó. Tem aqui uma imagem, tem agora a imagem que eu vou virar que nos interessa. Testemunhas de Jeová, hein? É um livro das Testemunhas de Jeová, publicado em 1929 em português, aqui no Brasil, ó. Vamos lá? Uma imagem praticamente católica romana, uma imagem católica romana, ó, Jesus carregando a cruz. Jesus carregando a cruz. No livro da Testemunha de Jeová. Ou seja, as Testemunhas de Jeová, elas mudaram a doutrina dos seus fundadores. Que crédito merece essa organização? Fala sério. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, né, sobre essa mudança doutrinária, né, em tão pouco tempo de existência, porque depois do juiz Rutherford, depois que ele faleceu, eles começaram já a mudar, né, na década de 30 já começou a mudar. Então, né, uma religião, uma organização com tão pouco tempo de existência já alterou a doutrina dos seus fundadores. Se não respeitam seus fundadores, porque os líderes haveriam de respeitar a mim ou a qualquer outra pessoa que esteja lá dentro dessa organização. Bom, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu joinha aí. Se é a primeira vez que você apareceu por aqui no meu canal e gostou, se inscreva no canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aperte o sino de notificações para ser avisado, para ser avisada de novos conteúdos. Deixe aí seus comentários, suas impressões e compartilha com seus amigos este vídeo em suas redes sociais. Fui!